Estamos de volta com a terceira temporada do Conteúdo Mobcast. Eu e meu amigo Ué? Hoje eu vim diferente. Mudou, rapaz? Eu vim de professor. Pois é, eu tava acostumado com você de bonezão Não, e tal, cansei. mais Agora solto. eu vou subir o nível. Que agora Poxa nós estamos vida. para a terceira temporada e agora o nível é outro. É verdade. Bom, então, será que eu vou ter que mudar também? Eu acho que sim. Isso faz parte, né? A gente ensina aqui. Então você está aprendendo, eu aprendi, ele vai aprender rapidinho. Vamos pensar sobre isso aí. Cleberson, hoje a gente vai falar de um tema onde a gente trabalha, gosta, domina, é apaixonado, ganha dinheiro e ainda é fã do cara. Vem da origem, né? Tô me sentindo, a gente começou a falar aqui, eu tô me sentindo até velho hoje, porque não que o convidado seja uma pessoa velha, mas é muito capacitado no que faz. Bom, hoje nós vamos falar sobre lançamentos imobiliários do terreno ao sucesso. E o cara tem uma metodologia muito interessante de acompanhar as incorporadoras. Mas antes da gente falar sobre o tema em si, todo mundo já sabe quem é o convidado, a gente precisa agradecer o pessoal que torna isso tudo aqui possível com a gente. Vou ter que ler. Primeiro episódio, terceira temporada, a gente ainda não decorou, mas é de coração. Queria agradecer o pessoal da Tecmob, que é um CRM para o mercado imobiliário, muito bacana. Os caras têm uma função de radar imobiliário que é fora de série. Se você, imobiliário corretor, não conhece, deveria conhecer. Queria agradecer o pessoal também da Xstay. Que recepção, hein, Cleber? Fala aí. Nossa, se você quiser, dá uma olhada no meu stories hoje que você vai perceber. Modernidade, melhores pontos, conforto, tecnologia. É tudo alto atendimento. Imagina você poder fazer check-in a qualquer hora sem precisar de alguém, isso é muito bom. Também queria agradecer o pessoal da minha querida Black Marketing e o pessoal da Atmo Investimentos Imobiliários. Também agradecer e não podemos esquecer do pessoal dos Sistemas Plenos, pessoal da Orgo, o pessoal da Housey e o pessoal da Buscasa. Pessoal, muito obrigado por acreditarem nesse projeto educacional. Sem vocês, nada disso seria possível. Você é corretor ou gestor imobiliário? Com a Tecmob tem um site profissional otimizado para SEO e responsivo. Capte leads 24 horas por dia com formulários inteligentes, integre ao WhatsApp e organize seus clientes com o nosso CRM completo. Acompanhe negociações com funil de vendas personalizado e aproveite o radar de oportunidades, conectando imóveis a clientes compatíveis. Teste grátis por 7 dias em tecmob.com.br. Sem mais delongas, vamos pro que interessa. Eu vou ler o currículo do homem aqui, que o homem é brabo, tá? Ó, Bruno Lessa é fundador do Grupo VGV e há mais de 18 anos no mercado imobiliário, com expertise em incorporação, gestão, marketing, vendas, investimento, entende pouca coisa. É autor de 4 livros sobre o setor, traduzidos em 2 idiomas e comercializados em mais de 10 países. Também é palestrante, já tive a honra de dividir palco com esse cara, imagina eu dividindo palco com o Bruno Lessa. E articula diversos meios de comunicação e é investidor ativo. Bruno, obrigado. Suamos para trazer esse cara aqui, hein? Seja bem-vindo. Na verdade, nós tivemos que vir, né, a São Paulo, porque a agenda é muito apertada. Obrigado e bem-vindo, cara. Obrigado, Renatão. Obrigado, Cleber. Obrigado, Heriberto, também, que está por trás das câmeras aí. Prazer contribuir e bater esse papo aqui com vocês. O Beto é o que trabalha de verdade, né? Alguém tem que trabalhar, né? Sempre assim. Que seja ele, né? Mas vamos para o conteúdo que interessa. Vamos. Né? Mas eu acho que antes da gente entrar no que interessa, né, é muito importante dizer, Bruno, né, você começar contando para quem não te conhece. É difícil, mas tem pessoas que estão entrando agora no mercado, né, como a gente estava falando aqui nos bastidores. Quando eu entrei no mercado imobiliário há 12, 13 anos atrás, o Bruno já estava ali começando a nadar, né, construir isso tudo. E esse aprendizado tem valor e a gente quer entender, Bruno, como foi essa origem, né? O que realmente te atraiu e como você entrou nesse mercado e por que entrou, né? Olha, é uma pergunta que traz a oportunidade da gente refletir e passa um filme na cabeça, né? A grande realidade é que eu sempre gostei de imóveis, de uma forma geral, sempre gostei. Eu não posso dizer mercado imobiliário, porque o mercado imobiliário eu só fui conhecer depois que efetivamente eu comecei a trabalhar nele, mas eu sempre gostei de imóveis, né? Desde quando eu era pequeno, eu gostava de obra, acompanhava essas coisas, né? Até
depois que a gente teve a oportunidade de entrar de fato no mercado. E eu entrei no mercado imobiliário de uma forma meio que por acaso, foi muito curioso, né? Eu venho de uma cidade pequena, do interior do Rio de Janeiro, nasci em Três Rios, minha família é uma família classe média baixa, sempre tive ali uma vida bem simples e nunca tive acesso a muitas coisas grandes, digamos assim, né? Me formei em publicidade e comecei a procurar emprego na área de publicidade, né? Ser recém-formado, quer procurar emprego, obviamente que na minha cidade não tinha grandes oportunidades, e eu comecei a procurar essas oportunidades e entendi que elas estavam em São Paulo. Em São Paulo, como era muito distante de onde eu estava, eu ficava mandando currículo para as empresas, para as agências, né? À distância. E fiquei muito tempo fazendo isso, só que a tal da oportunidade nunca chegava. Eu sempre fui muito organizado, muito metódico, fiz uma planilha, comecei a catalogar as agências, quem era quem, Se essas quem que era o empresas RH. soubessem hoje quem é Bruno Lessa, hein? Não, tem um caso até curioso disso, né? E cheguei a fazer mais de 400, um banco de dados com mais de 400 agências de publicidade que eu mandava currículo e tal, e nunca que a oportunidade acontecia. E aí eu resolvi juntar um dinheirinho, vim com a cara e com a coragem para São Paulo, morando numa república e etc. E me ofereci para trabalhar de voluntário na Fundação Getúlio Vargas, na FGV. E um professor viu, gostou de mim e falou, gostei do seu discurso, você parece ser um cara bem empenhado, você não vai trabalhar de graça não, você vai trabalhar comigo, eu vou te pagar um salário. E foi meu primeiro emprego em São Paulo, né? Ganhava uma ajuda de custo, não era nem um emprego, mas foi quando eu comecei ali a me desenvolver, né? E aí, todo aquele banco de dados que eu tinha feito de agências, eu falei, eu não vou ficar com isso para mim, eu vou disponibilizar para quem porventura está precisando, né, de procurar emprego. Criei um site que se chamava Vitrine Publicitária na época e esse site explodiu, viralizou e, para minha surpresa, ele foi um grande tiro de canhão, assim, foi um divisor de águas da minha vida. Ao passo de que eu estava num evento um dia com o Washington Oliveto e ele falou que acessava o site. Isso, para mim, foi minha grande redenção profissional. Depois daquilo, minha vida começou a mudar. Eu comecei a ser chamado ali para um portal de notícia para poder fazer uma entrevista e etc. Comecei a ter uma visibilidade. O tempo foi passando, entrei numa outra empresa que trabalhava com responsabilidade social, que era o câncer de mama no alvo da moda. Fiquei lá por um tempo até sair dessa empresa. E nessa altura, eu estava relativamente bem de vida, já tinha feito uma reserva pessoal e estava numa entre-safra profissional. E quando eu comecei a procurar emprego de novo, eu comecei a ser um pouco mais seletivo, comecei a olhar, eu vou para cá, não vou para cá. E um belo dia aparece uma entrevista de emprego numa construtora do ABC, empresa familiar, pequena, tudo aquilo que não era o perfil do que eu estava procurando. E eu não sei por que motivo eu resolvi ir naquela empresa, fui naquela entrevista de emprego. O diretor me entrevistou, gostou de mim, perguntou se eu podia voltar no outro dia. Eu voltei, não era o que eu queria, não era nada, o salário, o cargo não era nada do que eu estava procurando, mas eu voltei no outro dia para conversar com o presidente da empresa, o dono da empresa. E ele me vendeu o mercado imobiliário de uma forma tão nítida, tão cristalina, que eu falei, é isso que eu quero fazer, é aqui que eu quero trabalhar. E foi a minha primeira grande oportunidade no mercado imobiliário e hoje a gente está aqui. Tivemos a oportunidade de promover muitas inovações, de fazer muitas transformações, mas principalmente trazer um referencial de outros mercados para o mercado imobiliário, que sempre foi muito engessado e muito tradicional. Você está falando, eu estou pensando aqui, né? Desde que eu entrei, eu estou na construção civil já faz muito tempo, mais de 20 anos, mas o mercado imobiliário foi uma transição do que eu fazia para onde eu estou. O Renato faz isso com frequência, a gente tem o hábito de querer converter o fiel para virar o mercado imobiliário. A gente olha uma pessoa capacitada num setor que às vezes não é bem remunerada, a gente fala pro cara assim, meu amigo, se você conhecer o mercado imobiliário, você aplicar o dom que você tem, ou com corretagem, ou desenvolvimento de produto, ou marketing imobiliário, você vai entender como é que você pode potencializar muito mais. Então isso realmente é fantástico. E é exatamente isso, né? Ele é um mercado que nos traz assim um potencial que só vivendo realmente para poder saber, né? Nunca imaginei na minha vida que eu fosse viver tanta coisa boa como eu estou vivendo, graças a esse mercado imobiliário que me acolheu muito bem, carece ainda de uma visão inovadora, né? A todo momento ele precisa ser reinventado, ele precisa ser repensado e é um mercado que é muito receptivo.
Ao contrário de outros mercados, o mercado imobiliário ele é extremamente receptivo. Então, para quem eventualmente é jovem no mercado ou está pensando em entrar no mercado, saiba que você tem um potencial muito grande pela receptividade do mercado, pelo tamanho do mercado e pela abertura que ele tem. Só não é um mercado fácil como alguns pregam, né, Bruno? O pessoal às vezes acha que é lúdico, é caramelo, né? Só entrar e se dar bem e comissões milionárias. Sim, é um mercado de comissões milionárias, mas é um mercado que se você não se dedicar, se você não mergulhar, não é tão fácil como parece ser. Agora, é compensatório. É compensatório, né? Ele não é nada fácil, pelo contrário, ele é muito difícil, ele é aberto, ele é receptivo, mas ele também é um mercado que você precisa usar todas as suas habilidades, sejam profissionais, pessoais, relacionamento, as skills das mais diversas, né? E é um dos motivos pelos quais eu acredito que quanto mais um profissional se desenvolve enquanto pessoa, melhor ele vai no mercado imobiliário, porque ele consegue, de fato, ter uma clareza sobre tudo o que está acontecendo, né? O meu próprio caso, eu acredito que foi um pouco disso, né? São as minhas referências pessoais, a minha trajetória, o que eu vivi, por onde eu passei, as viagens que eu fiz, os lugares que eu aprendi, as pessoas que eu conheci, que acabaram moldando a visão que eu trouxe para o meu mercado e que hoje, né, vem trazendo bastante resultado. Mas isso é o resultado de um esforço de várias frentes. E quando você fala aí de ter várias skills para o cara prosperar, eu vejo que vocês fazem isso num grupo, né? Vocês são um grupo com vários negócios diferentes dentro do mercado imobiliário. Eu queria que você desse uma pincelada nisso que é o grupo, que é esse ecossistema que vocês criaram, para depois a gente falar propriamente dito daquilo que é o seu principal diferencial, sua principal atividade hoje, vamos dizer assim. Não, bacana. Hoje eu estou à frente do Grupo VGV, né? O grupo foi fundado já tem mais de 15 anos, né? Que a gente está aí nessa estrada. E hoje ele conta com uma solução ponta a ponta para o incorporador. Então nós temos desde a operação de consultoria para lançamentos imobiliários, consultoria para marcas de incorporadoras, como que as incorporadoras elas podem se portar no mercado. Sim. Nós temos uma operação de inteligência muito grande para auxiliar o incorporador a entender qual é o melhor produto a se lançar e em que momento lançar esse produto. Nós temos também um braço de conteúdo, que é o Portal VGV, onde, além de trazer muito conteúdo, a gente traz também um braço mais educacional também, capacitação, treinamento. Nós temos uma pegada tech, temos o Personalá, que é uma ferramenta de personalização de apartamentos comprados na planta, né, de imóveis comprados na planta. A tecnologia, para a gente, assim, é um pilar muito forte da nossa operação. Nós temos também agora uma imobiliária, onde somente na Zona Sul de São Paulo, mas a gente atende também vendendo imóveis, tanto lançamentos para incorporadoras, quanto também mercado de terceiros e agora locação também. Então, ele é um grupo que tem solução de ponta a ponta e um braço de investimentos, que determinados projetos a gente também entra desde a originação, aportando capital. Ah, legal. E o Bruno ficou à frente de qual dessas operações? Onde que você acorda e dorme todo dia ali trabalhando? Eu procuro viver um pouquinho de todas as atividades, né? Primeiro porque assim, eu me realizo tremendamente, eu amo o que eu faço, eu gosto demais, né? Estar em contato com o mercado imobiliário é uma realização de vida para mim, isso é muito importante. Mas a operação que eu me dedico mais tempo, de fato, é a operação para atender as incorporadoras. Hoje nós temos clientes no Brasil inteiro, né? Todos os anos eu tenho a grata oportunidade de viajar o país inteirinho, né, de norte a sul, sudeste, centro, todo o Brasil a gente já teve algum tipo de operação e a gente sempre procura equilibrar os nossos clientes para que pelo menos em cada uma das regiões do Brasil a gente tenha uma operação ativa e é onde eu dedico mais meu tempo, ajudando incorporadoras a criarem uma marca forte nos seus mercados que vai se diferenciar da concorrência e fazendo lançamentos imobiliários que vão trazer um retorno acima da média. Quando você fala do trabalho de vocês, a solução para incorporadora, eu queria que você retratasse, você que é um cara que viaja muito, conhece incorporadora de cabo a rabo do Brasil inteiro, o que você vê que é o retrato da incorporação hoje? Ainda é um mercado muito tradicional, muito atrasado ou não, já mudou? O que você acha que é o cenário hoje? Até para depois a gente discutir o que está vindo por aí, porque você é um cara que já está um passo à frente da maioria do mercado aí. Renato, a operação de incorporação imobiliária no Brasil ela é relativamente nova, né? O Brasil ele é um país muito grande, dimensões continentais. Nós temos um déficit habitacional imenso, mais de 7 milhões de moradias. E isso, naturalmente, exige das empresas a produção imobiliária, né? Exige alguma solução para que tenhamos uma produção imobiliária.
Só que o mercado ele vem se desenvolvendo como incorporação imobiliária relativamente há pouco tempo, vamos dizer assim, né? Hoje o Brasil, só para a gente ter um parâmetro, tem aproximadamente umas 112 mil incorporadoras e umas 183 mil construtoras de edifícios. Vou trazer um corte para construtoras de edifícios, né? Então, basicamente, esse é o tamanho do nosso mercado, né? Quando a gente fala em incorporação, as empresas que estão mais à frente da incorporação, digamos assim, são empresas que eram construtoras e começaram a incorporar, começaram a se tornar incorporadoras. Sim. Isso começou a exigir delas uma postura um pouco diferente diante do mercado. Então, isso vem fazendo com que o mercado ele precise de uma renovação, né? As empresas precisem de uma renovação. E aí a gente tem, como toda transição, um momento onde você tem uma visão muito tradicionalista de um mercado, é assim que funciona, a minha região sempre foi desse jeito, o meu cliente é desse jeito, o produto é assim. Mas não aguento mais escutar essa afirmação. Na minha cidade é assim que faz. Eu viajo o Brasil inteiro, né? Imagina, né? Todas as cidades são únicas, né? Você jura, né? Todo mundo fala isso e, de fato, é uma realidade. Tem um componente cultural muito forte que a gente precisa entender, né? E aí tem essa coisa mais tradicionalista, mas a gente também vê que algumas empresas que estão nascendo já nessa nova geração de incorporadoras, né? Não estou nem falando de geração de pessoas, etc., mas a nova geração empresarial, elas são empresas com uma orientação um pouco mais voltada para dados, para pesquisa, para tecnologia. E isso vem fazendo com que muitas dessas empresas novas, por incrível que pareça, consigam se destacar até mais rápido do que empresas muito tradicionais. Então, o mercado está num grande momento de adequação, onde empresas mais tradicionais vêm procurando se modernizar e as empresas novas já chegam com uma pegada muito interessante de olhar para a tecnologia, dados de mercado, profissionalização, foco no cliente de uma maneira um pouco diferente. Então, ele é um mercado que está ficando cada vez mais maduro. Ô Bruno, mas existe você falou da questão cultural, até fazendo um adendo aqui, é natural, né? O mercado nosso, o mercado imobiliário, ele é micro-regionalizado. Então, ele é de dentro para fora. Só que, de fato, a nossa expertise, quando a gente começa a rodar o Brasil, você começa a entender que algumas coisas são cíclicas e que o que aconteceu em determinada região pode acontecer em outra região, levando em consideração o componente cultural. Mas essa transformação que a gente viu, por exemplo, em São José do Rio Preto, que às vezes não era próximo a Ribeirão Preto, mas por conta das características vai sofrer a mesma coisa, levando em consideração o tempo de um para o outro ali. E quando a gente começa a perceber isso e entra na cidade, a gente vê o discurso, né? Aqui não funciona desse jeito, a gente percebe muito essa resistência, né? Quando eu fui para Goiás, eu lembro, eu fui por volta de 2000, eu já tinha ido para lá em 2001, conheci Goiás, falei assim, achava que era uma fazenda, que eu ia para uma fazenda grande em 2001, voltei para São Paulo, fiquei em São Paulo 10 anos e voltei depois retornei a Goiás em 2011. Em 2011, 2010, para mim que estava em São Paulo, não existia incorporação em Goiás. Às vezes eu via os construtores falando sobre o que eles estavam fazendo, mas eu via construtores vendendo apartamento. Você que roda mais o Brasil hoje, mudou esse patamar já ou ainda tem muito para mudar? As pessoas ainda fazem construção e vendem apartamento ou já existe o conceito de aplicar realmente inteligência imobiliária e fazer de fato o que é incorporação? Eu diria que nos últimos 5 anos a gente começou a ver uma aceleração muito grande do processo de incorporação mesmo, né? Empresas que de fato estão fazendo incorporação desde a essência, desde a origem, né? É óbvio que mesmo os mercados mais tradicionais já existiam algumas incorporadoras ali, mas eram poucas, né? E muitas construtoras pequenas. Hoje a gente já vê um volume muito maior de incorporadoras, então ele é um mercado que só cresce, né? Esse número que eu dei, por exemplo, de 112 mil incorporadoras é um número que eu movimento com frequência, né? São empresas registradas com KNAI de incorporação. Se você for procurar isso hoje no Ministério da Fazenda, no Ministério da Economia, for procurar nos dados efetivamente oficiais, com certeza esse número já vai estar maior. Então a gente está vendo que esse mercado está crescendo e está crescendo bem. Para o cara que está assistindo a gente, que tem uma construtora, que constrói e vende apartamento, como é que eu consigo explicar para ele que ele não é um incorporador? O que falta para ele ser um incorporador? Olha, eu não vou entrar em muito tecnicismo aqui, mas vamos simplificar só para poder ficar um pouco mais claro, né?
Vamos dizer que a gente está falando basicamente de imóvel na planta, vamos dizer assim, né? E um imóvel que primeiro ele tem que construir para depois vender, né? A incorporação te permite que você crie um projeto, que você compre um terreno, desenvolva um projeto, eventualmente nem compre o terreno, mas que você idealize um negócio imobiliário, crie um projeto, viabilize esse projeto, registre naturalmente a incorporação desse projeto e venda este projeto para que você possa ter o recurso necessário antes efetivamente dele estar pronto e aí você fazer a construção para depois entregar. Sendo que a própria construção, né, que é apesar de ser o básico assim, para a gente no dia a dia, mas para as pessoas, principalmente as construtoras que viram incorporadoras, às vezes elas se perdem um pouquinho nisso. Né? Não necessariamente você precisa construir, você pode ter somente atividade de incorporar, que é você entender, criar o projeto e depois trazer um parceiro somente para fazer a construção. Então a gente está vendo hoje as empresas serem mais incorporadoras puras, que a gente chama, né? Trabalharem mais enxutas, idealizarem projetos, viabilizarem esses projetos, venderem e ter parceiros que vão cuidar de cada uma dessas partes da execução. Então, basicamente, simplificando, como você colocou, a diferença entre o construtor e o incorporador é que o incorporador ele tem capacidade e certificação para vender, né, percepção de valor e expectativa. Sim. Ou seja, ele vai vender o que vai ser. O construtor ele sofre um pouco mais porque ele tem que expor mais, ele vai vender o que está pronto, ele vai vender o que existe. Exato. Né? Não é que o incorporador não vai entregar o que existe, né? Mas é que ele trabalha muito mais pela legalização da promessa, exato, né? Do que propriamente pelo bem pronto, né? Isso falando de uma forma geral, né? Que se a gente for entrar em termos mais técnicos, aí existem mais particularidades e eventualmente o incorporador ele pode até construir para depois vender também, não tem problema, mas é muito mais a definição dos papéis dentro do jogo. Aí eu vou levantar a bandeira aqui, que é uma coisa que eu prego para os meus clientes hoje, né? O trabalho que a gente faz, né? De trabalhar com gestão patrimonial. O dinheiro vale no tempo, né? Então, quando eu mobilizo o recurso e eu vou demorar mais para vender aquele produto, ou seja, quanto mais eu expus o capital, se eu tenho que fazer um prédio de 20 milhões, botei os 20 milhões e vou demorar 10 meses, 1 ano para vender esse apartamento, o dinheiro vale no tempo. Se daqui a demorei 12 mais 12, 24 meses eu vou ver o dinheiro começar a retornar. A minha exposição foi de 20 milhões. Então, quando eu faço a incorporação, eu acho que a inteligência disso é fazer mais com menos. Exato. Então, ao invés de eu botar 20 milhões, eu vou botar 5 e vou receber esses 5, não talvez em 24 meses, os 24 meses eu vou receber o meu resultado. É isso mesmo, né? Pode? Não, eu ia comentar que é isso mesmo, né? E você tem também você acaba diluindo mais os seus riscos, né? Que enquanto você faz uma grande alocação de capital, quando você é construtor para fazer, para depois vender, você concentra muito, né? Na incorporação você consegue diluir muito esse risco, trazendo já esse financiamento, vamos dizer assim, para a construção desde o início. E na parte prática, Bruno, eu vejo que você é um cara que defende muito uma coisa que eu acredito, a gente passa isso com o incorporador dia a dia. Você fala muito sobre que o marketing ele começa antes do lançamento, porque existe todo um mecanismo por trás para você fazer um empreendimento de sucesso, que às vezes incorporadoras não maduras não percebem. E eu queria que você contasse um pouco dessa bandeira que você defende e como que você aplica isso com os seus clientes. Por que marketing antes do lançamento? Porque muito incorporador acha que eu ajeito o lançamento, aprovo ele, está tudo pronto, aí eu vou contratar uma agência e ela se vira para vender. E a gente sabe que tem muita coisa antes disso. Renatão, eu acho que para responder essa pergunta, acho que a gente tem que dar alguns passinhos antes, que é o seguinte, né? A própria definição do que é marketing. Hoje em dia as pessoas imaginam que o marketing é a rede social, é o folheto, é a campanha, é a geração de lead, né? Muitas vezes as pessoas têm a visão do marketing como aquela etapa final do processo que vai divulgar o produto. Só que se você for parar para entender na essência o que é marketing, a própria palavra marketing, ela nem tem tradução para o português. A gente fala o marketing com a palavra na sua essência. E o que é marketing? É market, que é mercado, sim, e o sufixo ing, que é o presente contínuo. É uma coisa que está acontecendo. Então, o marketing nada mais é do que o seu mercado acontecendo o tempo inteiro. Exatamente. Marketing, para trazer a velha teoriazinha dos 4P, só para poder ficar mais fácil aqui de entender, né? Mas, basicamente, produto, preço, ponto de venda, né, praça ou a promoção, a divulgação lá no fundo. Então, quando você está criando um produto, você está fazendo marketing. Né? Você comprou um terreno, você pisou na terra pela primeira vez, já iniciou o marketing, é o seu mercado acontecendo. Então, a gente gosta muito de entrar com as incorporadoras desde essa fase. Por quê?
Porque em determinada região você tem vocação para determinado produto ou para outro produto. Você precisa ter a visão comercial daquilo que você vai fazer para você entender como que o arquiteto vai desenhar aquele projeto. E tem que encaixar com a cor, tem que encaixar com a fachada, com a comunicação, com a localização. Comunica. Perfeito. Você vê que esses 4 elementos eles estão interligados. Você vai fazer o seu estudo de viabilidade para entender com que preço que você vai sair. Isso também é marketing, porque o preço é um fator de competitividade lá na frente, seja ele mais alto ou seja ele mais baixo. Então, todos esses elementos eles precisam estar muito bem alinhados, né? E até mesmo a questão do P de praça, né? Ponto de venda, digamos assim, que hoje, com essa omnicanalidade que a gente vive, você não tem mais um ponto de venda específico, né? Qual que é a política comercial que eu vou trazer para o meu produto? Eu vou fazer parceria com imobiliárias, vou ter uma house, vai estar online, vai ter um atendimento virtual, vou ter parceiros, vou ter posto avançado em shopping, etc. Todos esses elementos eles precisam estar alinhados para que você tenha o sucesso comercial daquele projeto. Então, por isso que o incorporador ele tem que investir constantemente em marketing, porque na verdade ele não está alimentando uma agência, ele está investindo no mercado dele que está acontecendo, a presença dele no mercado. Acho que a frase que você falou aí que vai ficar para mim é essa, que a compra do terreno, ou a parceria, enfim, já é marketing, assim, sensacional. E aí você fala também da questão de desenvolver o produto. O que você acha que a gente tem hoje de ferramenta? Como que você conduz isso com seus clientes para que os incorporadores consigam entender qual que é o melhor produto? Porque pode ser um apartamento de 200 metros quadrados de alto luxo, pode ser um estúdio de 18, de 24, de 22. Então, pode ser tudo num prédio. Como você trabalha o seu cliente para desenhar melhor um produto vendável e, antes de ser vendável, né, desejável? Vou falar uma grande polêmica aqui, né? Eu sei que eu vou ser apedrejado por isso, mas faz parte, já estou acostumado, né? Mas eu te defendo nos haters. Por favor, né? Me ajudem aqui. Mas a maior parte dos incorporadores que eu conheci ao longo da vida, qual que é o processo de desenvolvimento de produto deles? Eles compram um terreno e aí pega esse terreno, manda para o arquiteto responsável pelo projeto e fala: coloca o máximo de unidade que você conseguir aí, baseado no que o plano diretor permite. Esse é o processo de desenvolvimento de produto da maioria dos incorporadores que eu já conheci, né? E não estou dizendo que está errado, quem sou eu para julgar, né? O incorporador, que é o empresário que toma o risco da operação, que está lá. Mas, a partir do momento que você começa a idealizar um produto baseado somente no potencial construtivo que aquele terreno tem, ignorando outras premissas de mercado, preferência do cliente, perfil, momento econômico, estratégia, construção de marca, e poderia citar 30 elementos que a gente monitora aqui na hora de fazer nosso processo de desenvolvimento de produto, eventualmente você pode até ter uma sensação de que você tem um VGV alto, de que você vai ter um bom faturamento, um bom potencial de faturamento. Mas muitas vezes você acaba com produtos mal dimensionados que você vai ter que depois entrar na briga do preço por metro quadrado, uma pressão por desconto. Eventualmente você vai ficar com estoque, um estoque te gera passivo. Às vezes você até vende aquele produto, mas de uma maneira meio lenta. Isso às vezes cria uma imagem ruim da sua incorporadora no mercado, de que ela não traz bons produtos. Os corretores começam a ter um pouco de aversão, porque eles preferem outras empresas que têm mais liquidez, que têm produtos mais sólidos, onde os produtos valorizam mais. O seu produto às vezes não ganha preço. Então é preciso muito cuidado para esse processo de desenvolvimento de produto, né? E aí, respondendo a sua pergunta de uma forma mais prática, né? Como que a gente gosta? Começando naturalmente através da pesquisa de mercado, né? Que hoje muitas empresas já estão mais conscientes para isso. Mas quando a gente fala de pesquisa de mercado, também é preciso ter uma visão um pouco mais ampla. Por quê? Muita gente até vai na pesquisa, mas fica muito na pesquisa de demanda, né? Quantas pessoas querem comprar, preço de metro quadrado. Ou pesquisa de preço de metro quadrado. Mas a gente precisa equilibrar muitos elementos, né? Existe a demanda para esse tipo de produto. Dentro desse tipo de produto, quais itens desse produto as pessoas estão dispostas a pagar mais ou menos? Para esse tipo de produto,
qual que é o interesse de aquisição ao longo do tempo. As pessoas querem comprar, mas querem 6, 12, 24 meses no futuro. Aí você entra numa pesquisa um pouco mais macro, com dados terciários, mas o momento econômico é favorável, qual que é a capacidade de absorção? Eu estou lançando um produto agora onde o juro está por mais de 14%, quase batendo em 15%, e quando eu entregar esse produto, quanto que a expectativa de estar esse juro para fazer um repasse lá na frente? Existem muitos elementos que a gente precisa equilibrar, além também de fazer uma pesquisa de oferta. Beleza, tenho muita demanda para 3 quartos, 100 metros quadrados na Vila Mariana. Mas e o que eu tenho de oferta desse produto no mercado? Então, eu costumo dizer que o marketing é muito mais Excel do que PowerPoint. Você tem que equilibrar muito mais essas questões, porque é isso que vai ditar o sucesso do produto. Ô Bruno, você está falando, eu estou confabulando aqui. O nosso mercado, a grande maioria é de pequenos e médios incorporadores, construtores no geral. Os grandes são poucos, né, no geral. E esses pequenos e médios é que movimenta o mercado. Eu gosto muito de estratégia. Eu acho que estratégia é algo que você olha a médio e longo prazo, e quando você vai desenvolver um produto, eu procuro sempre falar para os clientes, a gente estava até discutindo isso ontem, por que você faz o que você faz? Perfeito. Qual a finalidade do seu produto? Porque eu acho que boa parte do trabalho que você desenvolve talvez passe a ser mais facilitado quando o cara sabe te responder isso. Porque eu vejo muito assim, eu tenho clientes e tenho amigos que fazem um prédio por ano. E a resposta dele, eu não preciso mais do que isso. Eu faço um prédio, vendo, depois eu desenvolvo outro, vendo e vou fazer isso aqui. Mas basicamente a resposta do porquê ele faz o que faz é porque eu sustento a família dele. E ele vive desse jeito. É triste ver isso porque é um mercado tão rico e tão promissor aonde a história dele está limitada realmente a uma necessidade individual. A gente é assim, o ser humano é assim. Só que quando você pega grandes empresas que realmente tiveram grandes empreendedores, idealistas e que de repente brigaram e se posicionaram no mercado, o que diferencia, e quando a gente volta para a história do marketing que você colocou, é que todas as ações elas passam a ser sincronizadas. Ou seja, eu sei para onde eu estou indo, porque eu estou indo para aquela direção, eu começo a levantar uma bandeira e falar para o mercado que eu vendo esse tipo de produto. A gente estava falando da Vitacom há pouco tempo atrás, eu acho que é uma boa referência, falar, eu vendo esse tipo de produto, e esse produto que eu vou te dar qualidade, é esse retorno que eu vou te dar nesse produto, e ela começa a fazer marketing desde a captação do recurso com o cara, que ela senta, ela já conta essa mesma história para o cliente que está comprando no final. Eu vejo que é muito interessante, eu lembro do primeiro empreendimento que eu fiz, e eu me preocupei muito quando a gente ia começar a obra. Porque às vezes o incorporador, o consultor, não presta atenção nesse detalhe. Ele está ali dentro de um cronograma dele, mas muitas vezes não, vamos tapumar a obra e a gente começa daqui a 1 ano. Na verdade, o tapume começou a contar um reloginho na cabeça do cliente pessoas lá fora pela expectativa e pela cronologia do mercado. O mercado já espera que vai surgir alguma coisa, né? E o que eu vejo, e aí eu te deixo uma pergunta, né? Eu vejo que muito do mercado, e aí eu acho que é bom para nós, que trabalhamos com marketing, trabalhamos com estratégia, trabalhamos com planejamento, ainda trabalha muito com essa ótica do incorporador pequeno, até o médio, né? Que eu vou trabalhar dentro de um pipeline que é uma esteira de 1 ano, 2 anos, olhando aquele radar, e a finalidade eu só preciso que ela dê resultado. Mas ele procura o resultado apenas financeiro, só que o resultado financeiro ele é baseado no resultado do mercado com base nesse ciclo. Como a gente, aqui nessa mesa hoje, pode orientar o incorporador, principalmente pequeno, a dar um passo que no futuro ele entenda que todos os produtos estavam conectados? Como que seria uma dica que ele vai conseguir potencializar o resultado dele? Uma dica simples, que não existe uma dica simples, né, mas que a gente pudesse resumir numa ação, que ele pudesse, de fato, falar assim, cara, se eu não tivesse ouvido aquele podcast, eu não tinha prestado atenção nesse detalhe, que talvez nessas andanças todas, que você vai assim, cara, é o principal erro que o cara comete. Qual seria esse ponto? Olha, para o incorporador que estiver ouvindo a gente agora, eu afirmo, a marca da sua incorporadora é muito mais importante do que o seu produto. E eu explico por que eu estou fazendo essa afirmação. Os produtos, eles vêm e vão. A incorporadora que, independente do ritmo, se é um produto por ano, se são 2, se são 5 produtos simultâneos, mas independente do ritmo, a incorporadora que pretende trazer mais produtos no mercado ao longo da sua vida,
ela precisa ter um cuidado muito grande com a estratégia que ela está colocando para a sua marca. E aí a estratégia é a palavra-chave. E entender a estratégia institucional para a sua marca passa obrigatoriamente pela maneira como você conduz cada um dos seus produtos. O tapume, por exemplo, que você citou. O tapume ele é um ativo ultra estratégico para as marcas das incorporadoras, especialmente em cidades como a que a gente está, que São Paulo, que você tem cidade limpa, que você tem uma série de questões que limitam o seu potencial de comunicação de mídia exterior. O tapume ele é extremamente estratégico. Mas não basta colocar um tapume de qualquer jeito e começar uma obra daqui a um ano. Você precisa alinhar a maneira como você coloca o seu tapume, a comunicação que você coloca no seu tapume, seguindo todas as regulamentações municipais, juntamente com a comunicação que você faz para o seu cliente investidor de SCP que entrou no início, para o seu cliente que comprou a unidade com você no stand, para o corretor de imóveis que vendeu aquele produto. É muito importante que você tenha uma estratégia muito clara de comunicação e que você consiga amarrar todas essas pontas. O incorporador que tem essa habilidade, ele vai chegar nos objetivos dele de uma maneira muito mais fácil, muito mais rápida, garantindo a satisfação do cliente com relação à marca dele, garantindo a preferência do profissional de vendas para vender o produto dele e trazendo, inclusive, um índice de recorrência de compra, que existe muito, principalmente com investidores, para aquele cliente inicial que está fazendo ali, ajudando ali no financiamento da obra dele. Eu compro porque eu gosto, conheço, confio. Né? Então Exato. você gera confiança pela realmente essa replicação da imagem a médio e longo prazo. Infelizmente, as incorporadoras elas não entendem que é importante investir na sua marca, que é importante ter uma estratégia de marketing institucional. Eu vejo muitas incorporadoras, Cleberson, colocando às vezes a expectativa do seu sucesso em outras pessoas. Sim. E ela não tem uma autorresponsabilidade. Eu vejo muitas incorporadoras que têm um produto bacana, fizeram um projeto legal, mas elas colocam a expectativa disso tudo na agência de marketing que vai criar uma campanha com a segmentação boa no Instagram e vai gerar lead qualificado e vai vender. E depois aquele produto não vende. Aí o que ela faz? Ah, a agência é ruim, troca a agência. Né? Aí troca de agência 3, 4 vezes e o que acontece? Ah, essa empresa de vendas é ruim, não sabe vender o meu produto. Aí troca imobiliário, empresa, aumenta a bonificação. Troca o corretor, aí aumenta a bonificação, aí vem a pressão por preço. E como é que todo esse processo, todo esse problema poderia ter sido resolvido? Muitas vezes na originação, com a estratégia. Como é que eu lanço? Vou lançar faseado, vou fazer uma estratégia de pré-venda, vou fazer uma estratégia de venda, né, pontual, dependendo da maneira como eu vou colocar, vou fazer um grande lançamento, vou fazer um dia D, vou fazer um represamento. Não existe resposta pronta. Né? Cada produto exige uma estratégia correta. E, principalmente, quem está trazendo esse produto no mercado precisa ser respeitado por todas as empresas que vão atuar nesse mercado. Se você cativa muito bem o profissional corretor de imóveis, de uma maneira verdadeira, de uma maneira genuína, ele vai ter a preferência por vender o seu produto. E ainda que ele não venda o seu produto, isso é um mecanismo de defesa para que ele não queime o seu produto quando ele estiver falando de uma outra empresa, de uma outra situação. Então, o institucional ele é muito importante para as empresas, para as incorporadoras, e as incorporadoras não deveriam negligenciar. Você falou um negócio importante, cara. Eu já trabalhei em lançamento imobiliário, que a gente tinha quase R$1 milhão de verba para o lançamento. Mas você entrava no site da incorporadora, estava em construção desde sempre, desde que ela foi fundada. Ou seja, o cara era incapaz de dimensionar um pouco dessa energia financeira para a própria marca, que, como você disse, vai ficar, porque o produto ele lançou, vendeu, tudo. E aí? E a marca? E o próximo? E a próxima aquisição? A próxima parceria? Eu falo isso muitas vezes, a gente vê umas pesquisas de mercado que você vê que tem uma demanda reprimida, você vê que o produto vai performar legal, aí o cara começa a tirar o pé às vezes do marketing. Não, então eu não preciso. Não precisa. Porque a história que você vai contar aqui, com o seu marketing acelerado, ainda que você tenha uma fila de demanda para consumir teu produto, vai te credenciar para o teu próximo produto, para a tua próxima negociação, vai deixar a sua marca forte. O próximo terrenista, depois de ver o seu lançamento, vai ficar muito mais suscetível a aceitar o seu percentual. Muito incorporador esquece disso. Brunão, vamos dar um passo à frente, vamos falar de tendência. Fala para mim, você que é um cara que mapeia muitos dados, inclusive dados, né, de coisas que estão mudando. Fala para a gente o que você enxerga hoje como tendência do comportamento de compra desses clientes de incorporadora, né? E logo depois como que você vê que incorporadores podem aí ir se ajustando, porque, né, o cliente muda, aí muda o mercado e nós precisamos nos adaptar ao mercado quando a gente está falando de incorporação.
Olha, Renato, ótima pergunta, excelente pergunta. E por que essa pergunta é tão boa? Porque ela joga a luz para um tema que é doído para todos nós que trabalhamos com marketing imobiliário, com mercado imobiliário, mas a gente precisa se olhar no espelho, né, e entender isso, porque hoje a gente compra as coisas de uma maneira diferente. Sim. Nós, como consumidores, né? Nós queremos o quê? Boas experiências. Nós queremos uma marca que nos representa de alguma forma, né? Tudo comunica, né? Você quer ter um processo completo, você quer ter, eventualmente, um pós-venda de uma maneira satisfatória, né? E você é apresentado a diversos produtos são apresentados a você das formas mais criativas e inovadoras, e nós estamos, como consumidores, gostando desse jogo, consumindo mais, mudando o nosso comportamento de consumo. E aí a gente precisa olhar no espelho e falar, se eu compro diferente, por que eu vendo imóvel com o mesmo discurso há tanto tempo? Por que é sempre 2 e 3 dormitórios na Vila Mariana, 70 metros? Por que a gente coloca sempre da mesma forma, né? Então eu diria que hoje, como uma grande tendência, é a gente começar a entender um pouco melhor como que o consumidor equivalente ao produto que a gente está colocando no mercado, ele compra, para a gente conseguir proporcionar experiências compatíveis para ele, para que ele se encante e entenda o valor daquilo que de fato a gente está colocando no mercado, né? Então, produtos com conceito, produtos que representam algo, que contam uma história, produtos que fazem a pessoa se enxergar naquele produto e falar, cara, esse produto me representa, né? Você ter orgulho daquilo, né? Você ter essa habilidade de contar para o seu amigo uma história que está por trás daquele imóvel que você comprou e que não seja só, comprei 45 metros ali, né? O produto imobiliário hoje, devido a todas as regulamentações que a gente tem, legislações, plano diretor e etc., existem muitas limitações do produto para que ele possa ser construído. Então, assim, os produtos que estão no mesmo bairro, para o mesmo perfil de cliente, etc., eles são quase que uma commodity enquanto origem do produto. Então, o que vai diferenciar? É o intangível. É uma história que você conta, é o conceito que você coloca, né? É um projeto arquitetônico que vai embelezar, né? Isso é tangível, obviamente, mas a história que você vai contar daquele projeto arquitetônico, a camada do intangível, eu diria que essa grande tendência que o mercado de incorporação vai passar. Isso envolve o... Você está falando, tá lembrando do existencialismo, né? Hoje... até por conta da Covid, muito da sociedade foi forçada a pensar o porquê eu estou aqui nesse mundo, né? Por que eu existo, né? Porque a finitude da vida trouxe muito essa percepção que a vida é curta demais. E quando a gente entra para essa ideia desse existencialismo, as pessoas começam a falar o porquê. Mas por que eu vou me mover até lá? Por que eu vou mudar para essa cidade? Por que eu tenho que comprar esse imóvel? Entrou muito esse porquê. E aí volta no que a gente estava falando. Se a construtora, o dono, né, não responde o porquê ele faz o que faz, não gera match, né? O produto passa a não ter ligação e ele perde na velocidade de venda porque o cara não se identifica. Eu tenho um amigo que trabalha na parte de marketing, que ele gosta muito de falar de tribos. As pessoas se movem hoje em tribos. Já muito antigamente se moviam, só que hoje a percepção está mais clara. Então, quando eu vejo um produto imobiliário, hoje fica muito evidente que o cliente, ele às vezes é o surfista. Cara, não, é a tribo do surfista. Ou o motoqueiro, a tribo do motoqueiro. Então você começa a criar os produtos, não é, vamos dizer assim, tão classificado para ele, mas com aquela identificação que realmente gera essa conexão, né? Mas tem muito, não tem, Bruno, espaço no mercado ainda, porque poucos estão fazendo isso, né? Tem muito espaço, né? E até acrescentando, né, nessa resposta das tendências, né, falando de tendências de produtos imobiliários, por exemplo, a gente vê que os serviços acoplados ao imóvel, eles são uma grande tendência hoje e também estão fazendo com que muitas empresas elas se destaquem, né? E aí você para pensar, o que isso custa para a incorporadora? Praticamente nada. É a visão que ela vai ter sobre aquilo. Porque um serviço ele vai ser operado depois daquele prédio entregue. O máximo que você vai ter que fazer enquanto incorporador, construtor, é prever a disposição para que aquele serviço possa ser prestado no futuro com uma certa qualidade. Mas isso agrega um valor no seu produto que é uma coisa assim, sobrenatural. Ele vai vender um serviço que nem ele vai entregar, né? Nem ele vai entregar, exato, né? Então, isso traz muito mais robustez para o processo, né?
ele, na verdade, ele está pensando na acessibilidade. Ontem eu estava discutindo o acesso de uma clausura de um prédio e a gente estava discutindo exatamente isso, né? Falei, olha, que o Uber vai chegar, vai botar as caixinhas, que aí do lado de dentro o cara vai abrir, mas aí como é que vai funcionar? Não, essa tecnologia aqui, mas ainda não está disruptivo. Não, mas a gente pode colocar ela, já foi pensada para esse produto, fazer a parceria com a empresa e se o condomínio quiser opera, mas já está pensado. É isso. Né? Eu gosto muito de fazer aquele velho exercício, né? Imagina que a gente está aqui em frente ao Allianz Parque. O Allianz Parque recebe diversos shows, né, ao longo do ano e tem uma demanda muito grande por hospedagem aqui e existem estúdios à venda, né, ou incorporadoras produzindo estúdios para o investidor poder comprar e rentabilizar, né? Imagina que você tem 5 estúdios, todos com 35 metros quadrados na mesma rua. Qual deles você vai comprar? Eu acho que é a partir desse racional que a incorporadora precisa começar a pensar para poder trazer os diferenciais. Se todos têm a mesma metragem, estão na mesma localização, o que vai diferenciar? O poder da sua marca? Vai contar um ponto interessante. É o conceito que esse produto tem? Vai contar um ponto interessante. Serviços agregados que eventualmente ele possa ter? Vai contar um ponto. Preço, obviamente. Esse preço sempre é um fator de competitividade, né? Mas como que você posiciona o preço para justificar o valor que você entrega. Então, são muitos elementos ali que você precisa equilibrar e é isso que vai ditar o sucesso do lançamento. O incorporador ele não pode ficar botando a expectativa dele na campanha do Instagram que vai ser feito lá no final somente. É importante? É super importante. Mas ele precisa percorrer um caminho muito mais longo antes. Como é que você entende, Bruno, quando a gente fala de uso? Eu tenho na minha retórica, sempre eu falo o seguinte, o imóvel vale o potencial de uso dele. Às vezes o pessoal fala assim, é sempre localização, localização, localização. Eu gosto de falar o seguinte, às vezes o terreno certo com o imóvel errado em cima atrapalhou tudo, né? Então você estava falando, você tem imóveis iguais, né, do mesmo tamanho, na mesma região. E dependente da classificação do uso dele, se eu não levar em consideração a vocação, que é o entorno, o que está gravitacionando em volta dele, talvez ele não tenha essa rentabilidade total. Como é que você vê essa potencialização do uso no desenvolvimento imobiliário? É uma dificuldade que eu sempre tenho por conta da classificação do incorporador. Às vezes ele não quer fazer um produto porque vai fugir da operação dele, mas a vocação total do entorno determina que aquele produto seria mais eficiente. Como é que você trabalha isso internamente? Porque é um conflito, né? É um conflito e o mercado é soberano, né? Eu acho que a gente precisa sempre ter a humildade de entender que a gente precisa desenvolver o produto a partir do ponto de vista do mercado. E quando a gente fala mercado, é um coletivo de potenciais clientes, de pessoas que estão comprando, vendendo, transacionando e as suas necessidades, né? A gente tem que começar a desenvolver um produto a partir da pessoa. Aí a gente entende o potencial daquilo, né? Não adianta só a gente colocar o que a gente quer ou o que a gente está habituado, o que a gente está acostumado. A gente precisa entender o que o consumidor precisa, o que aquele cliente está buscando, qual que é o momento de vida dele, para onde que aquela sociedade está caminhando. E é isso que nos vai permitir desenvolver um produto que vai atender essa necessidade, vai ser um produto relevante e, consequentemente, ele vai ter Então, se o incorporador escolheu o terreno e a gente no estudo chegou à conclusão que o produto que ele tem no pipeline dele não é o produto ideal para lá, muitas vezes talvez seja mais fácil ele se desfazer ou fazer parceria com outro que vai desenvolver um produto que tem aquela característica do que ele arriscar lançar um produto que vai gerar estoque para ele. Sim. Basicamente sim, né? Cada caso é um caso, mas eu diria que o difícil é convencer esse cara a largar isso, né? É difícil. É difícil. Bruno, na sua opinião, quais são ali as coisas mais promissoras que você acha que vai surgir no nosso mercado de incorporação, lançamento para os próximos 5 anos? O que você está vendo aí de futuro, de comportamento de compra, de tipologia? A gente está dentro desse assunto, mas vamos adiantar isso um pouquinho mais. Porque a gente está falando muito agora, né? O que a gente está vendo aqui agora? O que você vê, cara? Olha, eu vejo, Renato, basicamente, assim, a tecnologia virou meio que um clichê falar tecnologia, né? Mas a tecnologia ela segue se desenvolvendo a passos muito largos, né? E eu diria que os prédios mais conectados eles têm um espaço muito grande ainda para crescer, né, no mercado. E a gente vê diversas tecnologias agora com AI, agora com várias... A todo dia a gente tem coisa nova, né, que permite com que a gente promova
mais inovação, né? O Ale, né, parceiro nosso, o Ale Frankel, ele faz muito uma analogia que eu acho muito interessante, que é a questão do imóvel enquanto hardware, e você tem um software que você acopla nesse hardware, né? E o software você atualiza, você está sempre com uma inovação, coloca um aplicativo a mais ou a menos, você tem um sistema operacional ali, né? Eu diria que os imóveis, de uma forma geral, hoje, eles precisam ter um pouco mais dessa visão de como que eles agregam facilidades. Eu diria que o que eu vejo como futuro, né, é que os imóveis, os melhores imóveis, cada vez mais serão os imóveis que entregam soluções. Não um imóvel em si, mas a solução de moradia, como o Cleberson falou muito bem aqui ao longo de hoje, né? De que maneira que aquilo resolve a minha vida, de que maneira que aquilo resolve as demandas que a gente tem. Então, acho que nós temos muitas dores no dia a dia que o imóvel ele pode e deve ajudar a solucionar. Então, a gente precisa estar sempre atento a isso. Legal. E agora vamos falar de uma parte muito importante na vida do incorporador. E venda. Como é que você acha que essa venda ela vai continuar do jeito que está hoje, dividindo-se entre abrir para o mercado e ter-se uma house? Como é que você está vendo a penetração da inteligência artificial nesses processos? Como que você enxerga? Porque o modelo de venda do mercado imobiliário talvez seja o que menos se atualizou, né? Assim, é igual há muitos anos. E agora, de 3, 5 anos para cá, que a gente está vendo incorporadoras apostando nisso, imobiliárias apostando nisso. O que você está vendo lá nos seus dados disso aí? Olha, assim, nesse ponto específico, né, a gente tem que entender e respeitar muito a questão cultural, né? Cada mercado tem ali a sua dinâmica. Tem mercados que são muito dominados, no bom sentido da palavra, por autônomos, e a gente precisa entender e respeitar isso. Tem mercados que você tem algumas imobiliárias que se destacam, então a gente precisa entender e respeitar isso. E tem mercados onde você tem uma house para o incorporador que, de fato, quer ter uma house, às vezes ele não tem volume, não tem tração, não tem interesse, não quer gerir isso, mas tem outros que preferem que tenha e por aí vai, né? Então, eu acho que venda é muito complexo da gente querer rotular, né? Eu gosto muito de falar para todos os profissionais de venda que a gente tem a oportunidade de treinar, que quando você fala de venda de um imóvel, às vezes as pessoas ficam pensando no produto, mas a gente precisa lembrar que o vendedor ele é um prestador de serviços, né? Então, ele precisa ter muito mais um foco na excelência daquele atendimento que ele está fazendo para conseguir, de fato, gerar a venda daquele produto, para que aquele produto, de fato, seja comprado, né? Falando de formatos, né? Eu acredito cada vez mais na multicanalidade. Eu acho que o mercado ele precisa de mais fragmentação em canais de originação de venda. Eu acredito que a conclusão da venda de um bem de altíssimo valor agregado, como é o caso do imóvel, que é a maior compra que uma pessoa vai fazer na vida e, na maioria das vezes, através de uma dívida que vai durar a maior parte da vida adulta dela, né? Eu acredito que uma compra como essa, dessa magnitude, ela é carregada de insegurança, de medo, de emoção, e por isso eu acredito muito no fator humano para a finalização dessa compra. Ela pode ser finalizada totalmente de uma forma digital? Muito provavelmente sim, né? Devemos caminhar para isso. Mas eu acredito que a gente tem que estar pronto para atender de uma forma humana com muita eficiência. Mas a originação da venda, eu acredito muito na multicanalidade. Eu acho que nós temos ainda poucos canais de venda quando nós falamos em imóveis de lançamento e por aí vai. Vou te dar um exemplo do varejo, né? Você vai comprar uma camisa da Ralph Lauren, por exemplo. Você pode comprar na loja da Ralph Lauren, loja própria. Você pode comprar numa loja multimarcas credenciada da Ralph Lauren. Você pode comprar no Duty Free do aeroporto que você pousou. Você pode comprar na loja online. Você pode comprar no revendedor. Você pode comprar no aplicativo. Você tem uma multicanalidade muito grande para você ter a originação daquela venda, né? Bruno, vou levantar nós temos poucos canais de venda ainda. Uma polêmica no que você está falando. Você abriu minha mente aqui numa coisa. Imagina eu no aeroporto, no Duty Free, podendo comprar um imóvel. Você acredita que talvez o modelo de imobiliária que a gente tem hoje, no futuro, pode mudar ao ponto de outros tipos de operadores conseguirem ter uma licença para vender imóveis em outros lugares que hoje não é comum? Existem as regulações legais nesse caso, mas as próprias imobiliárias que já detêm essas licenças hoje,
Eu acho que se elas tiverem essa cabeça da multicanalidade, elas podem puxar essa fila muito bem puxada. Porque eu tô imaginando, você já tá falando, eu tô imaginando, eu descendo no aeroporto e vi um imóvel e tô chegando em Balneário, por exemplo, e não tava nem pensando em comprar um imóvel, mas eu tô ali, às vezes, com uma dificuldade, com uma dor, que é a hospedagem que não deu certo, o problema que estava reservado deu algum problema, ou eu quero reservar e não tenho unidade, e tô de frente com um cara que está me vendendo um imóvel, pensando já até no conceito da multipropriedade, que trabalha muito essa necessidade que eu tenho de acesso àquele momento, mas eu não tenho disponibilidade. Eu pego aquela dor e falo assim, por que você vai ficar sofrendo com isso? Talvez seja, como você está falando, oportunidades que possam ser exploradas no futuro. E a gente vê pouca mídia do nosso mercado de lançamentos, por exemplo, nos aeroportos. Navegantes, você desce, tem FG estampado para tudo quanto é lado. Mas não é desse mais jeito. Agora eu vivo a mas não é do jeito que o Bruno está falando. Ali eu já estou pensando, não é explorado como um canal de aquisição. É mais um canal exatamente. Pensar como canal. No shopping já é pensado, bem pensado. No aeroporto ainda não é feito. Acabamos de criar uma empresa aqui, gente. Precisa se pensar essa multicanalidade, né? Eu acho que isso pode ser uma grande virada de chave, uma grande disruptura do mercado. E para falar em multicanalidade, aí a gente também tem que ser humilde e descer um pouco do salto, digamos assim, que o profissional de marketing imobiliário, né, ele ficou muito empoderado no sentido de falar tecnologia, isso, aquilo, e todo mundo está fazendo errado, mas às vezes a gente tem que ter um pouco de humildade também, descer do salto e voltar atrás, entender que mídia, o que é mídia? Mídia é meio pelo qual você fica sabendo de uma informação. Sim. E às vezes é um processo totalmente offline. Sim. Às vezes é alguma coisa muito simples, né? Às vezes não é só querer disruptar para botar tecnologia. Às vezes está do nosso lado alguma coisa que a gente não está entendendo. A gente já teve cada experiência de venda de imóvel. Quantos loteamentos são vendidos com PAP, cara? PAP funciona para muitos casos, né? Não pode ter preconceito, né? A gente já teve cada venda de imóvel que, assim, é uma coisa absurda. Estacionamento, lava-jato, coisas que, pontos específicos, né? Não é mais lava-jato, né? Agora, no alto padrão, você tem a estética automotiva, né? Você tem um cliente de alta renda que leva um carro para poder fazer um trabalho. Esse cara fica lá com esse carro durante 1, 2, 3 horas. E é um cliente que você tem um potencial de estar interagindo com ele. E muitas vezes você está interagindo com esse cara como? Através do Instagram que você fez lá, que talvez o cara veja se ele ficar olhando o Instagram enquanto ele está esperando o carro ficar pronto. Né? A gente já teve um caso muito curioso do empreendimento que foi um turnaround assim, fantástico, né? Muitos anos atrás, mas na cidade de Mococa, interior de São Paulo, um loteamento, na verdade, um condomínio, casas, né? Minha Casa Minha Vida, etc., que estavam há muito tempo sem vender e que não conseguia vender de jeito nenhum, tal. Chamaram a gente para poder ir lá olhar, resolver. Ficamos na cidade uma semana, entendemos o que era. Resumo da ópera. Entendemos que existia uma pessoa que vendia pipoca na praça, depois da missa, vestida de palhaço. E esse cara era a sensação, todo mundo adorava, o palhaço pirulito, né? Espero que esteja bem ainda aí na vida. Mas vendia pipoca na praça e era a sensação da cidade. As famílias todas iam lá, a criançada adorava ele. E a gente entendeu que o quê? Era um canal de comunicação muito forte. O que a gente fez? Chegamos um palhaço pirulito e falamos, amigão, você vai continuar vendendo sua pipoca, mas você não vai vender aqui, você vai vender lá. Levamos ele para lá, pagamos as pipocas, né? Então a pipoca começamos a canalizar o fluxo para lá, corretores bem posicionados, casa, modelo, decorada mostrando, resultado, conseguimos vender as casas. Enquanto todo tradicional, Facebook na época, não dava o resultado que o palhaço vendendo pipoca deu. Então a gente não pode ter preconceito, a gente tem que ser muito humilde para entender quem que é o nosso cliente, o que ele quer, onde que ele está, o que ele busca, e aí a gente se fazer presente na vida dele. Perfeito. Brunão, cara, precisamos, infelizmente, editor, bota um A aí no final. Precisamos, infelizmente, ir caminhando para o fim. E aí eu queria te pedir 2 conselhos. Eu queria te pedir um conselho para o profissional corretor, que trabalha no nosso mercado de lançamento, porque tem muito corretor nos assistindo agora. E eu também queria um conselho para o incorporador, que é o cara que você trabalha, que eu trabalho, que ele trabalha. Então, uma dica para esses caras se destacarem nesse mar de oportunidades que a gente tem. Primeiro, uma dica para o corretor, né? Esqueça por um momento a venda e pense na compra. A jornada do seu cliente ela é uma jornada muito conflituosa. O que pode parecer muito simples para você, para o seu cliente é muito complexo. Postei sobre isso outro dia.
O desenho da tomada de decisão do cara. É muito difícil, é muito difícil, né? Vou comprar, qual que é a posição da unidade que eu escolho? O preço está certo ou está errado? Está caro ou está barato? Estou né? fazendo um bom negócio ou não? Tô É fazendo o um bom momento ou negócio não é? Essa empresa é confiável ou não é confiável? Essa consultora vai me entregar ou não vai me entregar? Né? Lula, é Bolsonaro, é política, é juro alto, é juro baixo. Para tomar uma grande decisão, que é assinar um contrato, o cliente precisa tomar 30 pequenas decisões e é aí que muitas vezes os corretores podem ser relevantes e às vezes eles não estão olhando com tanta atenção para isso. Né? Então, praticar escuta ativa é interessante, fazer perguntas abertas. Né? A rede social hoje ela traz uma oportunidade muito grande para a gente poder manter esse relacionamento educacional, explicar. Além de auxiliar o seu cliente no processo dele, na jornada dele, você também está fazendo a construção de autoridade da sua imagem pessoal diante daquele mercado. Né? Então, meu conselho para o corretor é pense com a cabeça do seu cliente no processo que ele está percorrendo. Né? Você prestou as informações para ele, ele foi para casa, o que ele vai refletir? Ele vai comparar o produto, tenta se antecipar a essas tendências, a essas perguntas, a essas questões, que com certeza você vai ter ali mais relevância naquele atendimento. E o meu conselho para o incorporador é tenha muita responsabilidade com o terreno que você tem e o produto que você está colocando para a cidade que você vive. Entenda que aquilo ali, para você pode ser só um negócio, mas para a cidade, para as pessoas que vão morar naquele local, isso vai representar o futuro que eles vão ter efetivamente, né? A tal da qualidade de vida, a maneira como essa cidade ela vai se portar. Se você fizer isso com muita responsabilidade, e o que é fazer com responsabilidade? Entendendo a demanda correta do mercado, entendendo a oferta, colocando no mercado um produto que de fato aquela região precisa, mas considerando uma série de amenities que vão tornar a vida do seu cliente melhor e que vão tornar aquele ambiente urbano melhor, você vai se destacar. E muitas vezes isso não custa caro. Muitas vezes é uma pequena gentileza urbana, muitas vezes é uma obra de arte, muitas vezes é algo que torna aquele dia a dia mais ameno, que torna aquele dia a dia mais convidativo, faz com que o seu produto valorize, ganhe preço, as pessoas que compraram vão ficar satisfeitas, a cidade vai ficar melhor através de um empreendimento imobiliário que foi bem planejado e a sua marca, consequentemente, vai ter muito mais perpetuidade no mercado, trazendo mais produtos e trazendo muito mais retorno. Fantástico. Bruno, você é um cara muito estudioso, né? Muito analítico. Tanto é que você foi referência para a gente quando a gente começou no mercado imobiliário. Curioso que eu pareço ser bem mais velho que o cara, né? Mas eu aprendi com ele. Dá uma dica de livro, de leitura, pode ser inclusive dos seus livros. Você que é um cara que escreveu bastante aí dentro do nosso mercado. Mas para a galera, às vezes 1 hora de podcast ferveu a mente do cara, mas agora ele precisa aprofundar um pouco mais. O que você indica para o pessoal aí? Olha, Renatão, assim, eu sou um leitor voraz, né? É até complicado eu falar de dica de livro, porque você vê a biblioteca que eu tenho em casa, são das coisas mais aleatórias, assim, desde um Sartre falando de existencialismo, seria o nada, etc., até livros mais técnicos, né? De trabalho, de gestão, né? Vou tentar dividir as dicas aqui um pouco em categorias, acho que para ficar um pouco mais simples, né? Mas falando de empresa, né, de gestão, quem é empresário, dono de imobiliária, dono de incorporadora, né, acho que os livros do Jim Collins aí são muito úteis sempre, né? Apesar de ter uma corrente meio contrária, mais atual contra ele, eu acho que ele trabalha muito na essência da criação e da perpetuidade das empresas, se manter o foco naquilo que você faz bem, você entender, você modular muito bem e entregar de fato o valor, né, que vai se perpetuar no tempo. Acho que os livros do Jim Collins aí são bem interessantes. Eu gosto muito de também trazer para os corretores, né, que estão querendo se destacar enquanto venda, vamos dizer assim, trazer um pouco de um conceito de processo de venda, né? Eu costumo dizer que a venda não é um ato, é a consequência de uma série de atos, até porque no mercado imobiliário você não vende nada, é o cliente que compra, né? Você não empurra para o cara um imóvel de 800, 900 mil reais, né? Ele comprou porque ele chegou na conclusão de que aquilo é o ideal para ele. Então, se você não controla a venda, você tem que controlar as etapas que antecedem a venda. Então, acho que livros como Receita Previsível, Spring Selling, eles trazem uma visão muito boa para o processo, para você construir um processo de venda que vai, obviamente, te levar para o sucesso. E também gosto sempre de dar algumas dicas aí de livros não técnicos, né? E aí acho que fica muito aberto para cada um dentro da
da sua visão, né? Mas livros que te fazem refletir, livros que te fazem entender um pouco melhor, né? Gosto muito dos livros do Taleb, Antifrágil. São livros que não são necessariamente técnicos, business, mas são livros que te abrem a mente, que te trazem um senso crítico um pouco maior. E isso tira da caixa, né? Te tira da caixa e te molda a pessoa, o profissional que você é. E isso te leva para um outro lugar. Bom, por falar em abrir a mente, esse episódio me abriu a mente. Eu parei umas 2, 3 vezes para notar algumas coisas que eu tive insights através dessa reunião. E se alguém quiser continuar abrindo a mente contigo, um desavisado de plantão que ainda não conhece a importância de Bruno Lessa no nosso mercado de incorporação, no nosso mercado de marketing, no nosso mercado de lançamentos, como que o cara te acompanha, onde que o cara vê o seu trabalho, consegue mais informações sobre você e seu grupo? A minha produção de conteúdo tá bem devagar ultimamente, porque 2 filhos, né, 2 pais idosos, eu tenho dedicado muito tempo para minha Veleiro. família. Tenho velejado bastante também. Tô numa fase de vida que eu tô olhando um pouco mais assim para aquilo que a gente tem de mais valioso na vida, que é a nossa família, né? Então eu tenho reduzido um pouco a minha produção de conteúdo. Mas no meu canal do YouTube tem quase 1000 vídeos, são mais de 940, nem lembro o número, mas são quase 1000 vídeos só sobre o mercado imobiliário. É Portal VGV, é um canal que tem 4.600.000 visualizações já, tem 96 mil inscritos, me parece. Meu conteúdo eu gosto de concentrar bastante lá, mas tem também o meu site, que é o portalvgv.com.br, e o meu Instagram, que é o brunolessa.vgv, onde ultimamente tem aparecido mais veleiro do que imóvel, mas eu estou sempre procurando me comunicar ali com a turma, e é sempre um prazer falar com quem tem interesse no mercado imobiliário. Tem gente procurando faculdade de mercado imobiliário, curso de mercado imobiliário, o cara tem um canal no YouTube com 1000 vídeos disponíveis. Uma faculdade, uma pós, uma MBA sobre mercado imobiliário, você aí de casa pode aproveitar isso tudo. Deve custar o quê? R$0 consumir esse conteúdo todo. R$0, não precisa nem de login e senha, cara, é chegar e consumir. A gente tem uma visão muito prática para isso, né? E a gente eu sou velejador, né? Você sabe, eu tenho muitas metáforas náuticas, né? E no mar a gente tem um ditado que é: quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Top. Então, todo mundo se capacitando, o nosso mercado vai ficar melhor. Bruno, obrigado. Foi uma honra para mim conseguir sentar na mesa com um cara que foi um dos caras que eu aprendi muito e ainda aprendo. Desejava esse momento há um tempo já, a gente já tinha se cruzado em alguns eventos e falado, pô, vamos, não encaixou. Até teve um episódio que era pra gente ter gravado lá no seu prédio e aí acabou dando errado a agenda. Mas foi muito satisfatório para mim, cara, poder sentar com um cara que eu acredito e que, cara, você traz muita verdade no seu conteúdo, traz muita técnica e traz muito dados. Então, pô, obrigado por esse episódio. Foi especial para mim, cara. Eu que agradeço e preciso devolver também o agradecimento e o elogio e parabenizar vocês, porque em um mundo hoje onde a gente está vendo tantas pessoas empoderadas pelo microfone, pela audiência, pelas mídias sociais, é muito difícil a gente ver pessoas que trabalham fazendo esse papel. Eu fico muito feliz de estar diante de 2 pessoas que trabalham, que estão no dia a dia. Que não são pessoas que só estão no discurso, são pessoas que empreendem, que assumem o risco, que erram, que estão ali no dia a dia dos seus clientes, né? Especialmente o Renatão, quando eu vejo a trajetória, a gente tem a mesma origem ali, né? Vejo você se destacar, fico muito feliz, vejo que é possível. E isso, cara, me motiva cada vez mais e espero que motive a todo mundo que está nos ouvindo também. Top. Klebs, manda os desavisados seguir a gente aí também, no Spotify, no YouTube. Não, primeiro você está vendo, né? Que o que é produzido aqui, e de fato o que o Bruno colocou, é o nosso propósito. É levar para você a informação qualificada, um conteúdo mais preparado, para que você entenda que se o Bruno, o Kleberson, o Renato, o José Maria conseguiram, você também consegue, porém é necessário dedicação, é necessário entendimento, é necessário paciência e persistência. Então, se você gostou desse conteúdo, lembra de, primeiro, seguir a gente aí, clicar no sininho para sempre que a gente postar, você estar recebendo em primeira mão e compartilhar com um amigo. E se fez muito sentido, né, além de seguir o Bruno, comenta aí embaixo o que você gostou desse nosso conteúdo de hoje. É isso. Muito obrigado a todos. Obrigado, senhores. A gente se vê no próximo episódio do Conteúdo Imobcast. Um abraço, até mais. Valeu.